Os pentecostais estão aqui ou já foram embora? Que bênção, que glória, que alegria, que honra poder regressar ao congresso da UJADEP pelo segundo ano consecutivo. E eu quero louvar a Deus pela vida do homem de Deus, pastor Ricardo Braz, meu querido amigo, que lidera com muita excelência este grande congresso, juntamente com toda a sua equipe, e que tem realizado um grande trabalho, que tem abençoado o estado do Piauí e que tem ecoado para todo o Brasil. Deus abençoe ao pastor Daniel, homem de Deus, que acabou de me introduzir e que representa nosso querido presidente, pastor Bezaliel. Deus abençoe todo o ministério que está aqui na minha retaguarda, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Deus abençoe o pastor Luaran, meu amigo de Imperatriz, deve estar por aí também. Uma alegria muito grande estar próximo hoje, tendo o privilégio de estar próximo do Marcos Salles, pastor, cantor. Salomão tinha Asaf, nós temos o Marcos. Deus abençoe seu ministério, que o Senhor carrega, é muito precioso, tem abençoado a nossa geração, e eu tenho certeza que já vai ser céu aberto aqui através do louvor também. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o seu coração aqui agora? Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo de número 3. Versículo 1, 2 e 3. Glória a Deus. Algumas pessoas estão se colocando sobre os seus pés. Todos aqueles que puderem se colocar sobre os seus pés, assim faça, para que ligamos a palavra de Deus. Meu retorno está perfeito agora, tá bom? Se ficar nessa altura, vai ficar perfeito. Aos irmãos que estão nos acompanhando através das mídias sociais, Deus abençoe vocês. Estou recebendo muitas mensagens aqui no direct do meu Instagram. Deus tem uma palavra que vai te impactar aí, aonde você estiver também. Oh, glória a Deus. Num congresso como esse não dá para contar muita história. Então eu vou ser muito taxativo, muito objetivo, porque eu sinto que o que Deus tem para fazer aqui é muito grande nessa noite. Glória a Deus. Agora eu estou sentindo vocês muito educados, e pentecostal muito educado fica feio. É isso. Dá um sorriso para alguém que está do seu lado e diga para ele assim, ó: você é pentecostal ou é um saquinho de pipoca? Glória a Deus. Se veio para assistir, fica com a boca fechada, mas se veio para dar glória, levante a tua mão e adora o Senhor. Eita, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo 3, irmãos, versos 1, 2 e 3. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Diga bem forte após a mim, diga: voz do que clama no deserto. Para a multidão que está aqui ficou bom, mas pode melhorar. Bem forte, diga: voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Com um sorriso 9h15, se não for 9h15, dá o faltando 15 para as 3. Só não dá para ficar com a cara feia agora, senão vai escandalizar o irmão que está do seu lado. Mas dá um sorriso bem bonito para ele antes de se assentar, ainda sobre os seus pés. Com um sorriso bonito, diga para ele assim, ó: João o Batista, um legado no deserto. Vai lá. João o Batista, um legado no deserto. Se é pentecostal, se assente fazendo barulho que o inimigo não gosta. Glória a Deus. Vou pedir aos irmãos da banda, se puder segurar um pouquinho. Eu vou só introduzir a mensagem e já já a gente faz o trabalho juntos, tá bom?
vai ser muito rápido. Olhe para cá. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto poderoso. Mateus capítulo 3, do seu primeiro versículo ao versículo de número 12, nos traz à memória algo muito extraordinário, pois esse texto vai nos mostrar o surgimento de João o Batista no palco do ministério, vai nos mostrar os seus primeiros passos através da sua chamada, mas também já vai ao mesmo tempo mostrar o clímax, o ápice, a máxima do seu ministério. E não bastando isto, também vai nos mostrar o período transicional entre o ministério de João e também o ministério de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, de uma forma muito expositiva, muito textual, é que Mateus capítulo 3, versículo 1, o texto abre dizendo que naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia. Algumas perguntas como guisa introdutória se faz necessário fazermos aqui. E a primeira pergunta que eu faço para o texto é: quais dias eram estes? Pois se você analisar o texto com calma na narrativa de Mateus, Mateus se limita à expressão naqueles dias. E quais dias eram estes? Pois é uma pergunta relevante, pois é a pergunta que vai nos mostrar o contexto em que João o Batista vai ser introduzido e também vai exercer o seu chamado. Como a Bíblia responde à própria Bíblia, Lucas, no Evangelho escrito por ele, no capítulo de número 3, nos versos de número 1 e 2, ele menciona o nome de 7 pessoas, sendo 5 de ordem política e 2 de ordem religiosa. Se você olhar para o texto em Lucas capítulo 3, versos 1 e 2, você logo vai ver Lucas mencionando o nome de Tibério César, Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias, e também os nomes de Anás e Caifás. E nós poderíamos, de forma cirúrgica, desossar esse contexto e lhes mostrar que cada nome mencionado por Lucas é a representatividade de um período que Israel está vivendo, de imoralidade, corrupções, crise de identidade, a ponto do texto mostrar que não só no contexto político havia problemas, mas também dentro do contexto religioso. Se você analisar o texto com calma, você vai ver que Lucas menciona 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que eram genros e sogro. E isto deixa claro historicamente, culturalmente, que havia um problema religioso aqui, pois pela lei era um sumo sacerdote, mas nesses dias a Bíblia menciona 2. Nós poderíamos adentrar a este assunto e teríamos uma longa estrada para caminhar, e poderíamos mostrar aos irmãos que a coisa estava tão séria naqueles dias, que até mesmo porco estava sendo oferecido no altar do templo em Jerusalém. E quem conhece acerca de lei mosaica, cultura judaica, sabe muito bem que isto daqui era um insulto para os judeus. Mas a coisa estava bagunçada, estava em desordem. Me perdoe a simplicidade, o meu português chulo, mas era uma verdadeira anarquia. E é dentro deste contexto que João o Batista está sendo introduzido para exercer o seu ministério. Logo, a segunda pergunta para o texto é: quando foi que João apareceu?
E se apareceu, estava onde? Pois o texto diz: naqueles dias apareceu João o Batista. Se João apareceu, aonde João estava? A princípio, a título de informação, João tem cerca de 30 anos de idade aqui. E isso daqui é tremendo. Eu falei disto referente à pessoa de Jesus no ano passado, mas a título de informação eu preciso lhes falar que João está iniciando o seu ministério também com cerca de 30 anos de idade, já que isso daqui é muito Bíblia. Números capítulo 4, versículo 47, o texto diz que quando os levitas começavam a exercer a sua chamada, o seu ofício na obra de Deus, eles tinham 30 anos de idade. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, o texto diz que quando Ezequiel começou a exercer o ministério profético, ele tinha 30 anos de idade. Se você lê Bíblia, você sabe que José sonhou com 17 anos de idade, mas não vive o sonho com 18, com 19 ou com 20, é com 30. Quando desceram unção na cabeça de Davi, Davi tinha 17 anos de idade, mas não assume o trono com 18, com 19 ou com 20, mas é com 30. Logo, Lucas capítulo 3, versículo 23, deixa claro que quando o Senhor Jesus também iniciou o seu ministério terrestre, ele tinha cerca de 30 anos de idade. E isso daqui é uma grande lição, porque tanto Jesus como João esperaram 30 anos para ter um ministério curto, mas de excelência. Por quê, pastor? Porque se você perguntar para o texto onde João estava, Lucas no capítulo 1, versículo 80, deixa claro que João, no período do anonimato, estava sendo preparado, moldado, fortalecido, ficando robusto, se enchendo da graça, do poder, nos desertos, até se manifestar a Israel. Todavia, querido amigo Marcos Salles, se nós olharmos para o contexto biográfico de João o Batista, ele tinha pelo menos 4 motivos para acelerar o processo e chegar dando carteirada. Primeiro, ele é fruto de milagre. A Bíblia diz que tanto o seu pai como a sua mãe eram avançados em idade. A mãe ainda era estéril. Segundo, ele era fruto de um lar piedoso, pois eu estou falando de Zacarias e Isabel, ambos da linhagem sacerdotal. Zacarias, sacerdote; Isabel, uma das filhas de Arão. Logo, lar piedoso. O texto ainda diz que eles eram irrepreensíveis e obedeciam todos os mandamentos do Senhor. Terceiro, ele também era fruto de oração, pois Lucas capítulo 1, versículo 13, o texto diz que o anjo apareceu à direita do altar e disse para Zacarias: não temas, pois a tua oração foi ouvida, e tua mulher Isabel dará à luz a um filho, e o seu nome será gracioso, que é João. Logo, para fechar a conta, não bastando ser fruto de milagre, fruto de um lar piedoso e fruto de oração, João o Batista também era primo de Jesus. João poderia muito bem chegar tocando a trombeta, batendo no peito, dando carteirada, dizendo: me dê licença, sou fruto de um lar piedoso, fruto de oração, fruto de milagre, e ainda sou assim com o homem, sou parente de Jesus. Porém, se você lê Bíblia, você sabe que o texto diz que João não furou fila, João não queimou etapa, João não queimou as fases. O texto diz que ele vivia nos desertos,
até se manifestar a Israel. E o que isto nos mostra, pastor? Que o tempo não é nosso inimigo. O tempo, na verdade, é como um professor, e que Deus se utiliza dele para nos moldar, pois tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Não sei se vale glória a Deus aqui, mas lá vai. É a segunda vez que eu estou neste congresso, e nesta guisa introdutória eu já ouço a voz do Espírito de profecia, já testificando no meu espírito que Deus está preparando um grande exército aqui, que vai já espalhar as brasas do avivamento pelo estado do Piauí. Todavia, não tenha pressa, pois o segredo do voo nunca foi a decolagem. O segredo do voo é a duração do voo. Não adianta decolar rápido e voar pouco. Não adianta fazer como um balão japonês, que voa aqui e cai ali. Ora, está no texto que João apareceu fazendo o que, pastor? Pregando. Aonde? No deserto. Calma aí, não sei se vale glória a Deus, mas para os pentecostais começaram a aquecer as turbinas, lá vai. Por quê? Porque João apareceu pregando, não em Jerusalém, mas no deserto. Não na capital, mas no deserto. E deserto aqui está falando de um lugar ermo, está falando de um lugar quente, está falando de um lugar desconfortável. Todavia, João apareceu pregando no deserto. Se não marcar nada, marca essa fala e eu já vou embora no lucro. Por quê, pastor? Porque quando se tem uma chamada, não é o ambiente quem te faz, mas é você quem faz o ambiente. Oh, glória! E esse glória a Deus empolga o coração de quem prega. O púlpito pentecostal é um lugar de muitas emoções, e se a gente não tiver um equilíbrio emocional aqui, a gente já vai liberando tudo o que Deus está colocando no coração. Mas avivamento sem Bíblia não pode ser um genuíno avivamento. Então lá vai para quem tem glória a Deus na boca. É deserto, mas tem alguém pregando. É deserto, mas tem alguém falando a palavra. É deserto, mas tem alguém dando glória a Deus. É deserto, mas tem alguém com a mão levantada e dizendo aleluia. É deserto, mas nós vamos dar lugar para Deus, porque quem tem chamada não é o lugar quem faz ele, mas é ele quem faz o lugar. Aleluia, glória. Segura. Por quê, pastor? Porque a primeira informação que nós temos é que o púlpito de João é o deserto, a igreja de João é o deserto. Só tem um detalhe, e eu não sei se vai sair glória a Deus agora, mas eu tenho que ser fiel à exposição bíblica. No capítulo 3, verso 1, ele aparece pregando no deserto, e no verso 2 está o conteúdo da sua mensagem. E não é nada pessoal, por favor, até porque eu não faltei na lição da ética. Mas João não está chamando ninguém de lindinho de Jesus. João não está chamando ninguém de bonitinho de Jesus. João não está chamando ninguém de ursinho puff de Jesus. João abre o sermão dizendo: arrependei-vos. Meu Deus, vocês estão crentes mesmo, hein? Com uma mensagem dessa, vocês estão dando glória a Deus. Glória. Segura. Por quê, pastor? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é metanoia, isso é mudança de mente. Deixa eu abrir um parêntese, porque eu creio que eu vou pregar hoje à noite para uma geração que está faminta de um avivamento nesse país. Então deixa eu abrir a caixa de ferramenta e já liberar a palavra para quem trouxe glória. E qual é a palavra? Não tem avivamento sem arrependimento. Não tem avivamento sem aquebrantamento.
Não tem avivamento sem um coração contrito na presença do Senhor. Se nós queremos de fato um avivamento neste país, está na hora de mudarmos o discurso. Por quê, pastor? Porque se fala de tudo neste país, menos do evangelho de forma fidedigna. Mas eu tenho uma palavra: recua, Satanás. Essa juventude, aleluia, oh glória, levante as mãos para os céus, porque eu estou ouvindo o barulho de glória, aleluia, eita glória. Pega na mão de quem está do teu lado, chacoalha ele. Se ele não falar nada, pisa no dedão dele. E cuidado, que pentecostal dá choque. É macalabacanda, aleluia. Chacoalhe a mão dele e diga: Deus te dará uma mensagem. Deus colocará uma mensagem na tua boca. Deus te armará até os dentes nesta festa. Satanás, que pegue as suas trouxas, saia fora do estado do Piauí, porque essa juventude vai se levantar. Quem pode abrir a boca para adorar? Levante a mão e dê 30 segundos de glória. Levante a mão e dê 30 segundos de glória. Só quem tem glória na boca. Glória, glória. Estou pregando para jovem que está no deserto, mas que vai sair daqui com uma mensagem. Vai sair daqui com a chamada confirmada. Se o diabo pensou que você não viria aqui esse ano, caiu a casa para Satanás. Receba! É problema. Eu estou pregando para mais de 7.000 jovens hoje à noite. Não vim da aula de hebraico, não vim da aula de grego, não estou pregando para judeu, estou pregando para piauense que está com fome da glória de Deus. E o espírito da profecia está me dizendo: André, vou encher essa juventude da minha glória. Se tem dois que crê, eu sou o primeiro. Cadê os... Então abre a boca para adorar. Só tem um detalhe, filha. Mateus 3:1 está pregando no deserto. Mateus 3:2, Marcos, ele tem uma mensagem. Aleluia, aleluia. Mateus 3:3, nem a voz é dele. E não deu glória a Deus porque não entendeu, mas eu vou repetir para quem tem glória na boca. Mateus 3:3, nem a voz é dele. Ele é uma voz do que clama, né, Tom? Ele é a voz do que clama. Você e eu só reverberizamos. É por isso que não dá para tocar trombeta se achar o recheio da bolacha. Não vai servir nem para embalagem. É por isso que não dá para ficar se achando a quarta pessoa da Trindade. É por isso que não dá para ficar se achando semideus.
nem a voz é dele, ele só reverberiza. Não sei se vale glória a Deus, mas eu estava dando uma entrevista ali embaixo e eu falei sobre o livro escrito por Leonardo Ravenhill, porque tarda o pleno avivamento. Um dos pontos é exatamente isso: o homem quer aparecer mais do que Jesus, o egocentrismo, a vaidade pessoal. Quando é que o avivamento vai chegar, pastor? Quando a gente entender o discurso de João: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu quero convidar essa geração a se esconder atrás da cruz de Cristo. Remanácia. Eita glória, eu falei para o pastor Ricardo, falei: pastor, estou preocupado de pregar ali, hein? Porque se Deus me inspirar, eu dou um pulo dali. Glória. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora e diga para ele: se esconda na cruz de Cristo. Se esconda na cruz de Cristo. Vou ficar falando até você entender agora. Vem comigo, meu teclado. Sobe o nível. Sobe, porque eu não vou pregar muito tempo não. Já vou passar pro Marquinho. Já estou chamando até de Marquinho já. Glória a Deus. Aleluia. Vai ficar me olhando com a cara feia ou vai abrir a boca para adorar? Se veio para assistir, fica de boca fechada. A estrela aqui é Jesus. Quem brilha aqui é Jesus. A pessoa mais importante aqui é Jesus. Que eu desapareça, que ele cresça. Aqui não é programa de Raul Gil, aqui não é programa de The Voice Brasil para ver quem canta melhor, prega melhor. Aqui tudo é dele, por ele, para ele. Quem pode abrir a boca para adorar? Pega! Pega! Pegou, 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 pegou. Tenta segurar, vai! Tenta segurar! Pega! No 3:1 ele prega no deserto. No 3:2 ele tem uma mensagem. No 3:3 ele é uma voz do que clama no deserto. No 3:4, queridos pastores, meus pais que estão aqui, Charles Haddon Spurgeon diz que 3 coisas estranhas acompanharam o ministério de João. Primeiro foi o lugar onde ele pregava, deserto. Segundo foi as suas vestes, pelo de camelo. Terceiro foi a sua comida. Ele comia gafanhoto, comeu silvestre. Aleluia. No 3:5 tem uma multidão ouvindo ele, que saiu de Jerusalém, da Judeia e de várias regiões das adjacências do Jordão. Só que olha o detalhe, porque a pergunta que não quer calar é: o que atrai essa multidão? O que chama essa multidão para ir ao deserto ouvir um homem estranho, com vestes estranhas, que comia uma comida estranha? Certamente o que chamava atenção em João não era a sua roupa.
Não era a igreja que ele pastoreava, mas era uma mensagem que ele carregava. Se não marcar nada, marca isso, eu já vou embora no lucro. E eu falo isso com muito amor a vós outros, porque eu faço parte de uma geração que quer uma multidão, mas sem mensagem. Primeiro tem que ter uma mensagem, para depois ter uma grande multidão. Não adianta querer uma multidão sem mensagem. Primeiro tem que ter uma mensagem, depois tem uma multidão. Não vai faltar gente para ouvir quem carrega uma mensagem. Não sei se você vai dar glória a Deus aqui, mas parece que eu estou vendo. Estou sentindo que Jesus vai batizar muita gente com o Espírito Santo aqui. Eu estava pregando no templo da Assembleia de Deus em Abreu e Lima há 2 dias atrás. Preguei 2 noites, 2 tardes. Na segunda, Jesus batizou 74 adolescentes com o Espírito Santo. Estou sentindo que essa mesma graça está aqui sobre nós. Eu falo mais 5 minutos e já oro, só para que vocês entendam. O que, pastor? No verso 6, quem ouve João se arrepende dos seus pecados, confessa publicamente os seus pecados, desce as águas do batismo. Só que no verso 7, se atenta para isso daqui. Por quê, pastor? Porque no verso 7 chegou uma galera lá, que inclusive eram inimigos. Estou falando dos saduceus e dos fariseus, mas que naquele momento se unem para ir no culto onde João estava pregando. E a ideia é esta: vamos ver se é tudo isso mesmo que estão falando. Vamos lá para ver se é tudo isso mesmo. Fica tranquilo, porque João é homem de Deus. Quando João percebeu a presença daqueles homens, querido, se não der glória agora dá ruim. Por quê, pastor? Porque João, me perdoe o meu português chulo, filho, mas João era cabra macho. João não fleta com o sistema. João tinha uma mensagem, e João não mudou a mensagem. Por quê, pastor? Porque a mensagem de João em Mateus 3:2 é para um público, o povo. Mas quando chegou a galera da prateleira de cima, no verso 7, João não recuou. João continuou firme, inclusive intensificou a mensagem. Quer ver? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. A mensagem é a mesma, o que muda é o público. Por quê, pastor? Porque João está pregando em Mateus 3:2 para o povo, e em Mateus 3:7 e 8, pastor, João está entregando a mensagem para a prateleira de cima. João não fletou, João foi fiel à mensagem que Deus lhe deu. João intensificou, e eu não sei se vale glória a Deus, mas lá vai. Quando João diz raça de víboras, João está literalmente se utilizando de um contexto cultural, pois no contexto imediato, João está no deserto. O que mais tinha atrás das montanhas eram víboras, mas quando o calor se intensificava, as víboras se manifestavam. E o que é isso, pastor? É que víbora não gosta de fogo, víbora não fica aonde tem fogo. Olha os pentecostais já levantando a mão para dar glória, aleluia. Vamos para o fundo, lá vai. É João dizendo: entendi, a mensagem ficou tão quente que até as víboras apareceram. Eita glória! E eu fiz questão de marcar. Olha para alguém, bate na mão dele e diga: víbora não gosta de fogo.
Não, você não falou. Capricha, bate na mão dele. Se ele ficar bravo, eu oro para Deus libertar ele. Grava isso, bate na mão dele e diga: víbora não gosta de fogo. E não gosta mesmo, porque Deus é fogo. Deus manda fogo. Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Em Êxodo 3, Deus se manifesta a Moisés através de um fogo. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 1, na consagração do templo, Salomão orou, e tendo ele orado, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, e toda a casa foi cheia da glória de Deus. Um dia perguntaram para Dwight Lima Moody o que fazer para que haja um avivamento na igreja. Sabe o que Moody respondeu? Acende uma fogueira no púlpito e a igreja será inflamada. Pega! Espírito, pegou, pega, receba agora. Está na hora de fazermos o que John Wesley falou. Põe fogo no teu sermão, ou joga o teu sermão no fogo. Víbora não suporta o fogo do Espírito. Lá vai. Eu aprendi com Atos 28 que quem é pentecostal de verdade faz fogueira até na chuva. Faz fogueira até na chuva. E serpente que tá escondida vai sair. Vai sair. Avivamento, eu creio. Levante as mãos, levante as mãos. Pegou. Tenta segurar, vai. Tenta segurar, tenta segurar. Tenta. Vai pegar. Seja cheio agora. Quem é pentecostal, cante, vai, respira. Eu creio neste avivamento aqui. Eu tô sonhando com este avivamento no Brasil. Posso orar aqui? Posso orar?
Eu quero orar por quem ainda não fala em línguas estranhas. Quem ainda não fala em línguas estranhas e está pedindo o batismo com o Espírito Santo, sai do seu lugar e corre aqui na frente. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Vem correndo, vem correndo, porque Jesus vai batizar com o Espírito Santo agora. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Meu Deus, tira foto disso. Oh glória. O Braz, cadê o Braz? Vem aqui por favor, meu amigo. Vem aqui porque eu tenho uma profecia de Deus para você e para essa igreja. Vem. Abaixa mais um pouquinho. Abaixa os instrumentos mais um pouquinho, porque é necessário que todo esse povo ouça e que seja testemunha. Deus manda eu dizer que Ele quebrou hoje uma grande barreira que ainda estava de pé, estava resistente, mas caiu hoje por causa da unção que o céu está liberando neste lugar. Alguma coisa queria te entristecer e você perguntou para Deus: está tudo perfeito, e por que essa tristeza quer tomar conta do meu coração? A oposição é grande, mas eu recebi o que você colocou no meu altar. Eu estou aprovando, diz o Senhor. Descansa, porque até os detalhes eu honrarei, até a noite de segunda-feira, e os teus olhos assistirão o que o meu Espírito vai começar a mover dentro deste lugar. Eita! Quem crê que Deus está falando na minha boca, levanta a mão. Lá vai. Vocês estão às portas do maior avivamento da história de todo este estado aqui. Deus ouviu o que você não ouviu. Deus viu o que você não viu. Deus fez parte de uma reunião que você não fez. Porque alguém está pensando que é brincadeira, é coisa da tua cabeça. Mas eu deixo para falar contigo diante de toda a minha igreja. E lhe digo: eu entrei na sala, virei a mesa, desfiz o plano do inimigo, e lhe digo: marcha, 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 porque eu vou na tua frente, diz o Senhor. Ele está aqui, estou sentindo Ele aqui. Ei, me andotora cataca fachel equeba. Remiomacia. Oh, há uma unção de Deus aqui. Deus vai confirmar chamadas e vai batizar com o Espírito Santo aqui agora. Ah, se alguém puder ficar ligado comigo, não assista. Nós estamos no culto, gente, não assista. Se envolva. Entre neste manto. Jesus vai batizar por atacado aqui agora. O Cristo que batizou Celina de Albuquerque, a primeira brasileira historicamente a falar em línguas nessa nação, continua batizando dentro da Assembleia de Deus. Isso daqui é o congresso da UJADEP.
Estende as mãos para cá, toda a noiva do Cordeiro vai ser fogo cruzado. Se você ouvir alguém falando em línguas estranhas, o apoio, fiquem ligados, tá bom vocês? Porque se vocês perceberem que alguém está falando em línguas estranhas, vai lá e confirma. Levanta a mão e a gente vai contar para a glória de Deus. Se não der para contar, amém. Mas Jesus vai batizar muita gente com o Espírito Santo. Eu sei que tem gente aqui que veio do interior. Eu prego em alguns campos aqui. Eu sei das dificuldades de logística para vocês, a distância, mas vai valer a pena. Estendam as mãos para cá agora, toda a noiva do Cordeiro. Quando eu terminar de orar, vocês podem cantar, tá bom? Mas cantem mesmo. Entrega tudo no altar. Porque enquanto nós estivermos louvando, Jesus vai batizar muita gente agora. Diga comigo com mãos levantadas, diga comigo. Diga comigo, Deus. Tá baixo, grita, diga Deus. Só segura a voz. Só segura a voz. Quando eu terminar de orar, aí vocês cantam, tá bom? Ô Lucas, tá sentindo Deus aí, Lucas? Tá sentindo Deus aí, Lucas? Tá sentindo mesmo? Porque eu vi, tá? Um bisturi apontado para a tua parte esquerda do corpo. E Deus me disse, Lucas, que o demônio da morte te arrodeou. Deus te guardou, te livrou. Satanás colocou data e hora para promover uma correria entre os seus. Mas Deus marcou esta noite para te abraçar. Elemaia, vou pedir para o Netão te abraçar aí agora. E na mesma realidade que você sente o abraço dele, é nessa mesma realidade que o teu Papai Celestial te abraça agora. Elemaia, levante as mãos o mais alto agora. É guerra, isso é o Jadep. Diga comigo, Deus, em nome de Jesus. Se é verdade mesmo que a chama pentecostal está acesa, dá um sinal aqui agora. Diga a Deus, enquanto eu dou glória, enche, batiza com o Espírito Santo. Agora, 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 agora. Agora, 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 seja batizado agora, 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 seja batizado. Já foi batizado ali, já começou. Agora, 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 seja batizado agora, vai. Começou, começou, começou. Tá liberado, tá liberado. Chega, chega. Vem, 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 vem. Mais.
Jesus está batizando com o Espírito Santo, mas, meu Deus, eu tenho 4 minutos aqui. Eu tenho 4 minutos. Quem crê que Jesus quer batizar mais aqui? Quem crê? Quem crê? Pastor, qual é a receita? Não tem fórmula mágica. Tem Bíblia. Tem Bíblia. O texto diz: e todos começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pastor, está vindo na minha mente, mas é coisa da minha carne. Não pode ser. Você se consagrou, filha. Já é batizada com o Espírito Santo? Mas por que eu estou ouvindo línguas estranhas? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Está liberado, olha lá, vai lá, confirma para mim, confirma lá. Rianda calamara xéria marraia. Olha aí, ó. Isso daqui é a Assembleia de Deus ainda. Levante a mão e dá glória a Deus. Mais uma batizada. Não é coisa da tua cabeça. Não tem espaço para carne em uma noite como essa. Pastor, mas pode ser o inimigo. É suicídio. É suicídio. O inimigo entrar aqui agora. Esse lugar está tomado do fogo do Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Quem é? Estende as mãos sobre eles aqui, ó. Está aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Quem é batizado com o Espírito Santo aí? Quem é batizado? Estende as mãos para cá. O altar está estendendo as mãos também. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, filha. Eu olhei para ela e ela não está conseguindo nem me encarar. Olha lá, ó. Está cheio do Espírito Santo aí, meu filho? Está cheio? Está mesmo? Você está filmando aí, não é? Mas vai lá, coloca a mão na cabeça dela, que Jesus vai usar a tua mão aí agora. Não, a outra ali, ó, que está no chão. Que está no chão aí, ó, está no chão, ó. Estenda as mãos para cá, estendam as mãos para cá. Eu já entrego o microfone, porque nós vamos ouvir o nosso cantor ainda. O homem de Deus que já está preparado aí, já está no gatilho. Levante as mãos, Pastor Daniel. Pastor Daniel. Assembleia de Deus continua a mesma, meu pastor. Mande um abraço ao pastor Bezaliel. E diga que o legado continua de pé. Tenham paciência com essa juventude, meus pastores. Tenham paciência com a gente. A gente é evangelista. Estamos dando os passos aí, os primeiros passos ainda no ministério. Mas pode acreditar, as motivações são as mais puras possíveis. E essa chama pentecostal não vai se apagar. Nascemos no fogo e não nos contentamos com fumaça. É tempo de abrir a Bíblia, ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto e deixar o Espírito Santo continuar agindo no nosso meio. Eu tenho 1 minuto e é dentro deste 1 minuto que Jesus vai fazer alguma coisa aqui agora. Estenda as mãos para cá e diga comigo bem forte, todos vocês. Cadê os guerreiros aqui? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Diga bem forte, diga comigo, em nome de Jesus. Está filmando aqui, meu filho? Vamos mandar uma mensagem para a igreja brasileira? Vamos mandar? Vocês estão comigo aqui ou não? Vamos fazer bonito para Jesus? Tá certo. Eu estou no congresso da UJADEP. É esse povo bonito do glória a Deus aqui, ó. E nós temos uma mensagem para todos vocês. Diga comigo e diga para a igreja brasileira. Diga, igreja brasileira,
Se voltarmos a abrir a Bíblia, lermos o texto, explicarmos o texto, aplicarmos o texto e apontarmos para o Cristo, não tem demônio que vai ficar de pé nesse país. Se tem dois que acreditam nisso, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Então tira o pé do chão, levanta a mão e abre a boca para adorar. Agora pega, pega. Agora, olha lá, olha lá, olha lá. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eis a prisão do santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Pra terminar, capricha, levante a mão, vai. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Sei que o cheiro da Boticário já foi embora. O cheiro do perfume árabe já foi. O cheiro do perfume importado acabou já. Olha que lindo, gente. É batizado com o Espírito Santo? Se ele dá um glória a Deus aí, Jesus pode batizar ele aqui agora. Coloca a mão na cabeça desse cantor, porque ele é escolhido de Deus desde o ventre da mãe dele. Ele não é um acidente, ele é um projeto de Deus. O diabo lutou muito contra a saúde desse adolescente. Não era nem para ele estar vivo, mas há uma unção de Deus sobre a cabeça dele aqui. Estou vendo notas musicais saindo de dentro da boca dele. Pede para ele levantar o rosto, porque Deus está te enchendo agora, meu filho. Se você tiver coragem, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo aí agora. Está conseguindo nem falar o bichinho. Isso, filho, dá glória a Deus aí.
porque é uma glória de Deus sobre ti. Eu entrego o microfone ao nosso pastor. Mas tem jovens aqui hoje que vai ter dificuldade de dormir. Deus vai te tomar numa profundidade essa madrugada. Eu não vou me escandalizar se alguns de vocês serem batizados com o Espírito Santo de madrugada. Eu vou ficar sabendo o que Deus fez. As notícias vão chegar até a mim. Eu sei que se levantar os braços agora, 1000 cai do lado e 10.000 do outro lado, e a gente não é mais atingido. Mas o amor suporta tudo, não é isso? Homem com homem, mulher com mulher. Só abraça o sexo oposto se for seu cônjuge ou alguém muito próximo, tá bom? Se não for, não abrace. Mas homem com homem, mulher com mulher, dá um abraço em alguém que está do teu lado agora e diga para ele assim, ó: o legado continua de pé.